Oiê, tudo bem com você? E retomando os projetos de vídeos desse livro Babadeira, gente, eu convido você a assistir hoje o primeiro capítulo deste livro, explicando pra gente o que é paganismo. Vamos lá? Vem comigo! Então vamos lá, gente. Para a gente entender o que é paganismo, a gente precisa entender também quais são as características dessa religião, desta religiosidade, dessa filosofia de vida, como alguns defendem. E quando a gente vai falar das características do paganismo, a gente vai falar de muitas pessoas que vivem o paganismo de forma diferente. A gente vai pensar, a gente vai falar, por exemplo, que tem pessoas pagãos que defendem que é uma religião moderna. Tem pagãos que defendem que é uma reconstrução de uma religião antiga. Tem pagãos que acreditam que é uma nova forma de viver a vida como filosofia e não como crença religiosa. Então, quando a gente vai pensar no paganismo, a gente precisa entender que é uma forma de ver a vida muito ampla, mas que tem algumas coisas que são muito peculiares para essas pessoas. Uma delas é que o paganismo, ele enfatiza a responsabilidade pessoal. Ou seja, nós pagãos acreditamos que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas vidas, por aquilo que chega até nós. Não é eximindo o outro da responsabilidade, mas é entendendo que nós temos a nossa parcela de responsabilidade sobre tudo aquilo que a gente escolhe viver. Mais pra frente eu vou falar um pouco disso. Guarda essa informação aí. O paganismo também é uma forma diferente de viver o mundo. Porque o paganismo, se a gente for pegar pela etimologia da palavra, paganismo significa paganos. E paganos significa aquele que vem da terra, o ruralista. A pessoa que vive no campo, que faz hoje o nosso alimento, a nossa roupa chegar até a gente. Sabe? Antigamente não tinham essas indústrias todas que produziam tudo isso que a gente tem hoje, não é verdade? As pessoas, elas tinham tempo para contemplar a natureza, para viver de acordo com os ciclos da natureza. E isso se tornou uma forma de vida, uma religiosidade, além de uma forma espiritual de ver a vida. Estamos falando de um tempo antes do cristianismo. Estamos falando de um tempo antes de todas essas regras e dogmas impostas por uma religião diferente. O paganismo, ele existe apenas por ser a religião que vive e contempla os ciclos da natureza. Nesse sentido, quem é o pagão? O que é um pagão? Eu sou uma pagã, mas eu não vivo na roça. Infelizmente, ainda não. Eu não vivo dos ciclos da natureza, mas eu os reverencio no meu dia, no meu ano. Eu os reverencio a partir do princípio que eu procuro me conectar com a estação do ano. Porque veja, né? O pagão, se ele vive na terra, ele tem percepção do clima, do tempo, das estações, completamente diferente daquilo que a gente conhece hoje. Ainda hoje, se a gente for lá para a roça, qualquer lugar aí do que é uma roça para você, do que é viver numa fazenda, do que é viver no sítio, do que é viver criando laços com a terra, você vai ver que o tempo passa diferente. Você vai perceber que o tempo da folha cair
é um tempo de observação, é um tempo de aprender com a natureza, que nasce, cresce, dá frutos, flores, cai, morre e renasce. Esse é o pagão. O pagão é aquela pessoa que acredita e reverencia os ciclos da natureza. E por esse motivo, nós pagãos estamos em todos os lugares do mundo, não é mesmo? E isso é muito gostoso da gente saber. Mas quem são os pagãos? Quem somos nós? Bom, gente, para a gente dar um exemplo bastante claro, o paganismo, é como um imenso guarda-chuva. É um imenso guarda-chuva em que cada fitinha dessa é um grupo de pessoas que praticam o paganismo da forma como eles entendem que fazem sentido para ele. Então nós temos aqui wiccanianos ou wiccanos, nós temos os druidas, nós temos a magia cerimonial, nós temos a umbanda, nós temos o eclético, nós temos o xamanismo, nós temos as tradições familiares, nós temos a santeria, a estregueria, nós temos também o voodoo, nós temos tipos de magia. Se a gente for falar da Wicca, tem muitos tipos de Wicca, né? Se a gente for falar de xamanismo, existem muitas linhas dentro do xamanismo. Se a gente for falar do druidismo, nossa, tem muitas linhas dentro do tradicionalismo celta. Então, todos essas formas de viver a magia e a prática pagã existem e coexistem no mundo pagão. Por quê? Nós somos muitos, estamos espalhados, mas estamos nos unindo, não é mesmo? E aonde nós vivemos, né? Nós vivemos por aí. Nós trabalhamos, nós somos médicos, nós somos advogados, nós somos terapeutas, nós somos professores, nós somos pessoas como você, né? Apenas a forma de ver e viver a vida é que é um pouco diferente, né? Quando a gente pensa em ritos, a gente vai falar de como o pagão celebra a vida ritualística dele. E como que é isso, né? Como que é? Porque a gente conhece muito os mitos, os ritos dentro das religiões cristãs, né? A missa, o culto. E como que é isso para o pagão? O pagão, ele celebra sabás e esbás. Os sabás são ritos de sol que vão desenhando o círculo, o desenho, né? O desenho do sol em volta da terra. Então a gente vai celebrar as estações do ano. A gente vai celebrar solstício de verão, solstício de inverno, equinócio de outono, equinócio de primavera. Nós vamos celebrar também mais o Festival da Fertilidade, que é o meio da primavera, entre primavera e verão, próximo ritual, coincidentemente. Depois a gente celebra entre verão e equinócio de outono, a gente celebra o Festival da Colheita. E entre o outono e o inverno, a gente celebra o Festival dos Mortos. Então a gente vai celebrando ao todo 8 festividades, cada uma celebrando, honrando o que está acontecendo na natureza, naquela estação, trazendo isso para pertinho da gente, para nossa realidade. E aí a gente coexiste com a natureza, como a gente fala, a gente faz girar a roda do ano, a gente gira com as estações, a gente vive cada estação e cada simbologia e cada ensinamento que a roda do ano traz. Mas todo ano vocês rodam a roda do ano e não é igual todo ano? Não deveria ser, né? Afinal de contas, você vive todo ano o mesmo ano? Não deveria viver. Afinal de contas, quando o ano é o ano, primeiro que o ano nunca é o mesmo, né? E segundo que a gente também não é o mesmo, porque a gente se transformou junto com a natureza. Esse é o objetivo. E a gente também celebra ritos de lua, que são as fases da lua.
Então, todo mês a lua tem pelo menos 4 fases que a gente pode celebrar. De forma bem superficial, 4 fases que a gente pode celebrar: a negra, a nova, a cheia, a minguante e a negra novamente, que é a nova. Então ela também faz um giro e a gente também se conecta com essa força da lua, trazendo pra gente toda a energia da natureza, do potencial do sol e do potencial da lua. E esse movimento entre sol e lua é o que nós pagãos fazemos. É como a gente vive a nossa espiritualidade e a nossa religiosidade. Também preciso falar dos ritos de passagem, não é mesmo? Nós celebramos os ritos de passagem, gente. São muitos ritos de passagem. Nós temos bênção do útero, né? Para mulher, para mãe, para pessoa que quer receber essa bênção madura, né? Na fase mais madura da mulher. A gente também celebra o nascimento, né, a gravidez daquela mulher. A gente também celebra o nascimento, o parto, né? A gente celebra os aniversários, claro, né? A gente também tem ritos de puberdade para os meninos, né? A gente tem rito de menarca para as meninas. A gente tem rito de casamento. A gente tem rito de casamento e é lindo. E é muito interessante porque como somos muitos diferentes, em cada cultura e tradição é uma forma de ritualizar todos esses ritos, de viver todas essas ritualizações, todos esses movimentos religiosos, embora sejam semelhantes pela nomenclatura ou pela forma de viver, cada um é peculiar em si, porque traz características próprias daquela tradição. E isso deixa o movimento pagão, os pagãos, o paganismo em si muito bonito, muito diverso e por isso muito bonito. E por isso ele é grande e é por isso que ele expande cada vez mais, porque ele abarca muitas formas de viver os ritos e a vida em si. Mas voltando aos ritos de passagem, nós temos também o rito de apresentação da criança aos deuses. Nós temos o rito até de separação, vocês sabiam, gente? Porque no paganismo não necessariamente o casamento precisa ser eterno enquanto dure, mas precisa ser eterno enquanto houver amor. Não é lindo isso? Então, quando não tem mais amor, as pessoas decidem ou não se vão acender a chama, ou se não vão, ou se vai cada um para um lado. Mas para isso também existe um rito para desfazer esse laço, porque não é um nó, é sempre um laço. Nós também temos o rito de quando a gente vai envelhecendo, quando a gente chega numa determinada idade, né, a gente vai entendendo que agora somos anciãos. E aí também existe um rito de passagem para esse momento. A gente tem ritos, gente, também quando algum querido falece, né? A gente tem esse rito e são ritos muito bonitos, muito próprios, né? E que sempre vão trazer a conotação de honra a quem foi, honra a família de quem fica, né? Abraçar e reconhecer a pessoa que foi lá do outro lado pelos nossos amigos invisíveis, abraçar e reconhecer quem fica deste lado, porque o luto também existe aqui e lá é um outro processo de renascimento. Então, o paganismo, o pagão, é um povo que é muito festeiro, né? A gente celebra tudo o tempo inteiro. E isso é muito legal, porque isso vai ampliando o nosso sentido de vida. A gente vai entendendo que há momentos de sentir dor e há momentos de sentir amor. E há momentos de celebrar e há momentos de interiorizar. E que tá tudo bem. Tudo são os ciclos da vida e da natureza, não é mesmo? Mas, gente, o paganismo não é só essa liberdade, né? Nós temos alguns princípios básicos que a gente gosta de buscar, que a gente entende que é preciso buscar para se manter. A ideia central do paganismo, que é a reverência à terra,
né? O culto à natureza. Então, um dos princípios do paganismo é que você é responsável pelas escolhas, pelas crenças que você decide adotar. Então, se você resolveu adotar tal crença, você é responsável por construí-la na sua vida, por criar laços com essa crença, com essa religiosidade, com essa forma de ver a vida, ok? Um outro princípio é que você é responsável pelas suas ações e pelo seu desenvolvimento espiritual. Ou seja, não tem graça, não tem como ficar pondo a culpa no amiguinho. Por que o outro? Por que meu pai, minha mãe, assado, cozido, cachorro, periquito, papagaio? É você. Você é responsável pelo seu desenvolvimento. Você é responsável pelo seu crescimento material, físico e espiritual. O paganismo traz isso muito forte pra gente. Você é eternamente responsável por aquilo que cativas, começando por si. Não é mesmo? Outra coisa, outro princípio do paganismo é que você é responsável por decidir que divindade você vai cultuar. Mas a partir do momento que você decidiu, seja responsável e diligente com ela. Você está criando um laço. E um laço existe responsabilidade. Não prende, mas é responsável. E quando a gente é responsável, não precisa aprender. Mas existe uma relação. E quando existe essa relação, é o laço, é o abraço. Então você é responsável por criar isso com a divindade, com o panteão, da forma como você queira, desde que seja respeitoso consigo e com a divindade. Outro princípio, esse é maravilhoso, é que tudo contém uma centelha de inteligência. Nós pagãos acreditamos que tudo se conecta e conversa com a gente, porque tudo é sagrado. Outro princípio, tudo é sagrado. Se tudo é sagrado e tem uma centelha de inteligência, tudo é parte do divino, assim como eu. Então merece o meu respeito e a minha responsabilidade para com a situação, a pessoa, os seres envolvidos ali. Ainda que a princípio, num mundo normativo, um objeto inanimado seja só um objeto inanimado. Para o pagão, não. Para o pagão, às vezes, um objeto inanimado é a representação física, material de uma divindade ou de uma energia. Então, tudo, absolutamente tudo, é sagrado, desde que a gente decida que assim seja na nossa vida. Outro princípio importante do paganismo é que todas as partes do universo podem se comunicar umas com as outras. E é por isso que a gente faz magia, pela comunicação, porque a gente acredita que a gente consegue se comunicar com tudo, já que tudo é sagrado e tudo está na mesma teia, há uma linha tênue ali que nos liga e que nos comunica uns aos outros. Então, se tudo está ligado, a gente consegue reverberar a nossa energia na teia. E quando eu reverbero, a onda traz de volta aquilo que a gente deseja, que a gente quer. E uma coisa muito importante, o 7º princípio do paganismo, é que a consciência sobrevive à morte. Esse princípio é muito bacana, porque a gente não está acostumado a ver assim, né? A gente está acostumado que quando morreu, acabou. E não é bem assim. Quando a gente vai estudando e se aprofundando sobre o paganismo, a gente vai entendendo que se tudo é sagrado, se tudo contém uma centelha de inteligência, essa centelha de inteligência, ela perspassa a vida e a morte. Então, a centelha de inteligência divina que habita este corpo vai ultrapassar esse corpo quando esse corpo morrer e vai habitar um outro lugar. E depois, num outro momento, quem sabe, um outro corpo encarnado novamente nesta terra. Ou em outras, não é mesmo? Então, nós pagãos acreditamos e seguimos esse princípio. Esses princípios. E vemos o mundo mais ou menos desse jeito. Você tem dúvidas? Manda sua pergunta para mim. E esse, gente, foi o capítulo 1 desse livro maravilhoso.
Se você tiver dúvidas, deixa sua pergunta para mim. Se você tiver críticas e elogios, também, ok? Dá o seu joinha, aperta o sininho para os outros vídeos que estão chegando no canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau.